Fala pessoal, sou o Gomes e desde já me desculpem se eu estiver mal enquadrado. Mas hoje vamos relembrar os vídeos de Japão 2003, corrida onde o lendário Michael Schumacher conquistou seu 6º título. Mas durante a prova ele quase jogou a corrida fora e por um milagre ele não perdeu o título. Mas depois da prova foi uma loucura. Teve até o Michael com roupa da Toyota bêbado. Tudo isso e muito mais após a intro. E por isso deixa o like, mostra o vídeo. A temporada de 2003 foi bem disputada comparada aos anos anteriores, com Raikkonen, Montoya e Schumacher na briga pelo título, pois o Kimi até o Japão venceu 2 corridas e o Montoya também. Já o Michael venceu 6 vezes. E por isso no campeonato de pilotos após Indianápolis, e foi nessa corrida que o Montoya pipocou e jogou as chances de título no lixo. Na tabela de pilotos, tinha Schumacher como líder, a vantagem de 9 pontos sobre Raikkonen o segundo, e apenas esses dois tinham chance de título, enquanto Ralf Schumacher e Rubinho fechavam o top 5. E agora temos um problema. 2003 foi há 22 anos atrás. Eu não achei imagens na F1 TV, mas achei no Telegram, mas a qualidade era horrorosa. Mas procurei e consegui achar. Vamos lá, Brasil. E achei imagem no YouTube do canal Speed, um canal gringo. E esse canal tinha uma intro maravilhosa. E eu já quase não consegui mais da corrida e nem imagina do quali. Não cheguei nem perto, eu acho. Mas no sábado foi uma loucura. Mas o Rubinho foi mais rápido e com isso foi pole position. Montoya ficou em segundo e o Cristiano da Mata de Toyota foi o terceiro. Panizou quarto e o Raikkonen era o oitavo. O Kimi já estava lá atrás e o Michael estava mais atrás ainda, em 14º. Mas após todo esse caos, vamos para o domingo. Na corrida, para o time conquistar seu 6º título, ele só precisava de 1 ponto. O 8º lugar já era o bastante. Mas depois da volta de formação, as luzes se apagavam e a decisão começava. O Rubinho largou bem e seguiu na ponta. Já o Cristiano perdeu posição e era o 4º. E lá atrás, o Michael foi cauteloso e seguiu fora dos pontos. Já o Alonso ia bem e estava para terceiro. E durante essa volta, o Montoya chegava e já mergulhava para passar o Rubinho e assumir a primeira colocação. Já na volta 3, o Montoya tinha vantagem gigantesca para cima do Rubinho. Enquanto mais atrás, o Raikkonen já chegava e já tentava ultrapassar o da Mata, mas não conseguia. E já na volta 6, o Schumacher ia para o box, pois ele bateu e era asa danificada. Então ele parou, trocou a asa e com o tempo de 18 segundos ele saía em último. Só depois veio o replay, que o Schumi tentou mergulhar, mas o Sato fechou. Então houve o contato. Então o Michael teria que escalar tudo de novo. E quando faltavam 45 voltas, o Montoya era o líder. Não é por ser o Montoya. Problema com o Montoya. Problema com o Montoya, hein? E como o Montoya tá valendo, iria abandonar, o Raikkonen ultrapassava e era o 4º. E depois de 2 voltas, o Cristiano parava no box, enquanto o motor do Frentzen ia assim embora. E era motor Ferrari, tá? Naquela época era muito bom. E na volta 11, Rubinho e Alonso paravam no box. O Fernando saiu o primeiro, mas por pouco o Barrichello seguia na frente. E com isso, lá na pista, o Raikkonen era o líder. Então, nesse momento, ele era campeão mundial. Mas na volta seguinte, o Raikkonen parava. Então, perdia as posições. E na volta 17, simplesmente, o segundo colocado, Fernando Alonso, abandonava a corrida. Ele abandonou, pois o fraco motor Renault abriu o bico. Então Raikkonen era o terceiro. Já na volta 24, o Cristiano já fazia sua segunda parada, igual o Schumacher. Na volta 26, o Rubinho entrava no box. Ele parava e colocava novos pneus. E depois, já na volta 33, o Raikkonen parava no box. O Michael ganhou posições. E o Schumi já chegava e já passava a Jordan para ser o 6º. E com isso, nesse momento, o alemão voltava a ser campeão. Na volta 38, o Schumacher já fazia mais uma parada. Na volta seguinte, era o Cristiano e Ralf quem paravam novamente. Então na pista, o Michael passou o irmão. E depois o Ralf tentou voltar e por pouco não se tocar. E depois de 2 voltas, o Coulthard parava. Então o Raikkonen saía na frente. Os 2 Schumachers, tanto o Michael quanto o Ralf, escaparam. Só depois vimos que o Michael tirou o carro para não bater no da Mata. E depois o Ralf tocou no Michael
e isso danificou a asa. Então logo depois o Ralph trava no box e trocava a asa dianteira. E depois da corrida deu aquela esfriada. E já lá na volta 44 o Galvão se enrolou ao falar o que o Schumi fez. Depois que quase bateu ali, teve que fazer malabarismo. E quando faltavam 4 voltas, o Mikael a 300 por hora esfregava a luva na viseira. E depois o Rubinho já abria a volta final em Suzuka. O Brazuca que fez uma corrida incrível. E depois que o Montoya abandonou, não saiu mais da primeira colocação. E por isso, de forma fantástica, Rubens Barrichello vence o GP do Japão. Raikkonen tentou, mas ficou em segundo. E o Coulthard fechou o pódio em terceiro. E lá atrás, o Cristiano da Mata foi o sétimo. E atrás dele, vinha agora 6 vezes campeão mundial, Michael Schumacher. E depois, ainda, dentro do carro, o alemão já comemorava. Depois, as Ferraris chegaram no parque fechado. Então Rubinho e Schumacher se abraçaram. E o Rubinho estava esperando o Schumi lá no pódio. E depois, já no pódio, o Rubinho dava aquela sambada. E depois ouvimos o nosso querido hino nacional. E depois o Schumi não apareceu no pódio. E a partir daí foi uma loucura. Apenas vejo essas fotos maravilhosas com a música doida que eu achei por aí. Mas depois dessa prova, a Globo, que tinha os direitos da MotoGP, transmitiu a corrida da Malásia daquele ano. E foi nessa corrida que, de novo, Valentino Rossi conquistou seu segundo título. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos. Já vemos segunda-feira com mais vídeos da F106. Na pista do Bahrein, mas não sei com qual piloto. Mas na outra sexta iremos relembrar os Bahrein 2005, a corrida mais quente da Fórmula 1. Mas é isso, 3 dias, falou e fui!